Governador do Rio de Janeiro faz acordo com italianos para cidades inteligentes. Documento foi assinado entre o governador e o vice-ministro italiano. O governo do estado do Rio de Janeiro fechou um acordo de entendimento com as empresas italianas TIM, Leonardo, Enel X para o desenvolvimento do conceito de cidades inteligentes e planejamento de estudos sobre o tema. O anúncio formal da parceria foi realizado durante o encontro do governador Cláudio Castro com vice-ministra da Economia da Itália, Laura Castelli, em Roma. O sistema de energia e inteligência artificial vão proporcionar mais proteção e segurança e qualidade de vida aos cidadãos e às indústrias fluminenses. Essas parcerias recolocam o estado do Rio de Janeiro em um cenário de desenvolvimento e credibilidade internacional, disse o governador por meio de comunicado oficial. Já Castelli ressaltou que acredita que o projeto Cidades Inteligentes ajudam a consolidar a política pública do estado do Rio de Janeiro e próxima ainda mais da Itália do Brasil. Entre as possíveis aplicações desenvolvidas no Rio de Janeiro estão a medição do clima e nível de poluição, o sistema de recarga pública para veículos elétricos, uso de plataformas de monitoramento em tempo real para climatização. A nota oficial do governo do Rio também cita uma visita de Castro à sede do Leonardo. Na ocasião, foi anunciada a inauguração da pedra fundamental do maior teleporto satélite 5G da América Latina, na cidade de Maricá. Este mês a previsão é que a obra seja inaugurada em março de 2002, o que o teleporto entre em operação em junho de 2022, acrescenta o comunicado. Parceria irá monitorar o patrimônio do Rio de Janeiro. Os patrimônios culturais, arquitetônicos e sociais do Rio de Janeiro serão monitorados por satélite, em uma parceria que envolve o Estado fluminense e o ministro da Cultura da Itália, e o acordo foi assinado pelo governador Cláudio Castro, pelo vice-ministro italiana da Cultura Lúcia Bargosoni, em Roma. Segundo o comunicado do governo, o acordo prevê tanto a segurança dos bens monitorados como realização de atividades conjuntas para desenvolvimento de empreendimentos e formação profissional e aquisição de novas tecnologias. A colaboração entre o Ministério e o Estado do Rio, que se desenvolveu após as celebrações por ocasião de 90º aniversário do Santuário do Cristo Redentor no último mês de outubro, se voltará para o desenvolvimento de atividades conjuntas referentes à segurança e à proteção do patrimônio cultural através do desenvolvimento e da aplicação de metodologias inovadoras com monitoramento multissistêmico por satélite, com apoio de políticas públicas e de tutela e proteção urbanista e paisagística do território, disse Bargosoni na cerimônia. Ainda conforme a vice-ministra, o compromisso comum será também de potencializar e promover o patrimônio artístico cultural e as empresas criativas como cooperação que focará na troca recíproca das melhores práticas, seja em projetos específicos como em outras atividades no âmbito científico-cultural, através do instrumento das residências nos setores da arte, da arquitetura, do design e de curadoria, com particular atenção às práticas sustentáveis ligadas ao processo de regeneração
de espaço em desuso e áreas carentes. Em comunicado oficial, Castro ressaltou que preservar os nossos patrimônios históricos é uma preocupação. Por isso, o acordo assinado com o governo da Itália vai ser essencial. Vamos proteger os bens culturais de mudanças climáticas e da degradação urbana e ambiental que podem levar à perda dessa herança histórica, acrescentou. Castro foi a Roma para firmar parcerias com o Estado. Pouco antes dessa parceria com o Ministério da Cultura, o governador havia assinado um acordo de entendimento com empresas italianas TIM, Leonardo e Enel X para o desenvolvimento do conceito das cidades inteligentes. Como amigo dos Bolsonaros, ex-conselheiro de Trump se entrega ao FBI. Ex-estrategista da Casa Branca, Steve Bannon, é uma das mais de 30 pessoas próximas do ex-presidente Donald Trump intimidadas testemunhar sobre o ataque. O antigo conselheiro do ex-presidente norte-americano Donald Trump, Steve Bannon, entregou-se nesta segunda 15 às autoridades depois de ter sido indicado por se recusar a colaborar na investigação sobre o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro. Ele é amigo da família Bolsonaro. Na última sexta-feira 12, soube-se que Steve Bannon, 67 anos, tinha sido indicado por 2 crimes de desacato após ter se recusado a depor perante o Comitê da Câmara dos Representantes que investiga o ataque ao Capitólio. O primeiro crime diz respeito à recusa em testemunha e o segundo, a recusa em apresentar o documento, segundo o Departamento de Justiça norte-americana. Esses crimes de desacato ao Congresso são puníveis com até 1 ano de cadeia. A multa máxima é de R$1.000. Agora, apenas 3 dias depois, o ex-conselheiro de Trump entregou-se diretamente ao Departamento Federal de Investigações dos Estados Unidos, FBI. Ainda assim, manteve a postura desafiadora que sempre tem mantido, afirmando aos jornalistas: vamos derrubar o regime de Biden. Quero que se mantenham focados. Isso é apenas o barulho. Ele deverá se apresentar em breve ao Tribunal Federal. O ex-estrategista da Casa Branca é uma das mais de 30 pessoas próximas do ex-presidente Donald Trump que foram intimadas a testemunhar sobre os eventos de 6 de janeiro pelo Comitê das Câmaras dos Representantes. Nesse dia, a mesma hora em que o colégio eleitoral votava para atribuir oficialmente a vitória das presidenciais norte-americanas ao democrata Joe Biden, apoiadores de Trump invadiram o edifício do Capitólio. O incidente ocorrido depois de o próprio Trump ter incentivado os seus apoiadores a se manifestarem resultou em 5 mortos e dezenas de detidos. Levou ainda o Partido Democrata a avançar com um novo processo de destituição contra Donald Trump, que acabou por ser absolvido. Desde então, o Comitê do Congresso investiga o ataque em meados de outubro. O comitê aprovou por unanimidade a acusação contra Steve Bannon por considerar chocante o que ele tenha se recusado a colaborar nas intimações que provocavam documentos e testemunhas dos fatos de 6 de janeiro. Mesmo poderá ocorrer em breve com Mark Meadows, chefe de gabinete de Donald Trump, que também não quis prestar declarações à Câmara dos Representantes. Os investigadores do incidente de 6 de janeiro esperam que, com o indiciamento de Bannon, Meadows e as
demais testemunhas mudem de ideias e aceitem depor. De acordo com o comitê do Congresso, Steve Bannon tinha conhecimento prévio substancial dos planos de 6 de janeiro. Provavelmente teve um papel importante na formulação desse plano. No dia anterior ao ataque ao Capitólio, ele disse no seu programa de rádio: "O inferno irá soltar-se amanhã." 24 horas depois, milhares de apoiadores de Trump invadiram o edifício. Antes de deixar a Casa Branca em janeiro deste ano, Trump concedeu o perdão presidencial de Bannon, libertando-a das acusações de ter influenciado os apoiadores de então presidente. Depois disso, o ex-presidente dos Estados Unidos pediu aos seus antigos funcionários que todos se recusassem a testemunhar, garantindo que eles têm o direito de guardar informações devido ao privilégio executivo, um princípio legal para proteger as comunicações de membros da Casa Branca. Lula, parlamentar europeu, Bolsonaro e da indireta fascista. Petista foi aplaudido de pé ao discursar desta segunda em Bruxelas. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira 15 em uma coletiva de imprensa em Bruxelas que Jair Bolsonaro representa uma peça importante na extrema-direita fascista. O líder na pesquisa para as eleições de 2022, o petista está na capital belga para uma série de compromissos nas instituições da União Europeia. A convite de alianças progressistas do socialista a democratas, CD, grupo que detém a segunda maior bancada no legislativo do bloco. Em coletiva, ao lado da líder DSD no Europarlamento, a espanhola Iratxe Garcia Lula disse que o mundo atravessa uma situação extremamente delicada, com o crescimento da extrema-direita em vários países. Bolsonaro representa hoje uma peça importante na extrema-direita fascista nazista. O que você quiser falar da antipolítica, você pode falar do governo brasileiro. O Brasil, na verdade, não merecia passar pelo que está passando, acrescentou. Segundo Lula, o atual presidente é uma cópia mal feita do Trump. Se fosse uma cópia bem feita do Trump, já era ruim. Agora imagina uma cópia mal feita do Trump. O Bolsonaro não pensa, ele não tem ideia, ele não entende absolutamente de nada e não ser de falar bobagem, disse Lula. Também afirmou que deve confirmar em fevereiro ou março se será postulante à presidência da República nas eleições de 2022, apesar de já adotar um discurso de candidato. O PT vai concorrer se for eu. Estarei satisfeito, estou preparado, motivado, com a saúde, saber, eu estou com tanta saúde que quero ver se caso antes das eleições, brincou. O ex-presidente, ainda não questionado sobre uma possível chapa com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que foi derrotado pelo próprio Lula na disputa pelo Planalto em 2006. Eu tenho uma extraordinária relação de respeito com Alckmin. Eu fui o presidente, enquanto ele foi o governador. Nós conversamos muito, não há nada que aconteceu entre eu e o Alckmin que não possa ser reconciliado, destacou, fazendo a ressalva de que ainda não está discutindo quem será seu vice.
Lula na Europa desde os últimos quinta-feira, 11, já se reuniu com o vencedor das eleições na Alemanha, Olaf Scholz, com o alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, que esteve recentemente no Brasil. Já na terça-feira, 16, Lula dará uma palestra no Instituto de Estudo Político de Paris, Ciências, sobre o lugar do Brasil no mundo de amanhã, na quarta, 17. O ex-presidente receberá o prêmio Coragem Política 2021, concedida pela revista Política Internacional por seu desejo de promover igualdade.